pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina, esse aqui é meu canal e hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre como era a minha rotina enquanto eu estava estudando pro vestibular no cursinho. Tenho certeza que você vai amar esse vídeo, então já vai deixando o like, se inscreve no canal, interage aqui embaixo nos comentários, eu sempre tô lendo os comentários, sempre tô respondendo, interagindo por lá. E não se esqueça também de me seguir no Instagram, luanacarolina.s. Todos os dias eu posto stories, vivo publicando um monte de coisa por lá. E lá vocês também ficam sabendo notícias em tempo real sobre a minha vida, né? Mas sem mais delongas, vamos começar! Vamos começar contextualizando toda a situação. Se você é novo por aqui, é o seguinte: eu terminei meu terceirão em 2017, em 2018 comecei a fazer uma faculdade particular. No meio do ano eu tranquei essa faculdade, bem quando eu tava ali nas férias, e consegui bolsa de 100% em um cursinho aqui de Curitiba. Foi aí que eu comecei a estudar para passar na Federal, estudando nesse cursinho que era semi-extensivo. O vestibular desse cursinho, se eu não me engano, a primeira fase era em outubro e a gente começou em julho. Então a gente teve julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses e meio de estudos. Só para atualizar vocês, e agora que vocês estão atualizados, eu vou contar mais ou menos como que era a minha rotina nesse cursinho de semi-extensivo. E só para deixar claro, nesse semi-extensivo as aulas são em 6 dias da semana. Então eu tinha aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só domingo eu não tinha aula. E todos esses dias, inclusive sábado, eram grades, eram tipo aulas mesmo, tipo aula importante de matemática, não era tipo revisão e tal no sábado. Era aula. E eram 6 aulas, ou seja, todo dia eu tinha 6 aulas. Começava às 7 e pouquinho e terminava lá por meio-dia. Mas agora que você já entendeu todo o contexto, vou explicar pra vocês como eu me organizava e como eu também consegui dar conta de tanta matéria em tão pouco tempo pra conseguir passar na Federal, porque, pra quem não sabe, spoiler, eu acabei passando e deu certo. Mas eu acabei saindo depois, mas foi por uma situação bem particular aí que aconteceu da minha vida. Mas foi uma experiência incrível enquanto eu estava por lá. Mas o vídeo não é sobre isso, então deixa eu pular pra parte que eu sei que vocês estão mega curiosos. Então, eu sempre acordava às 6 e pouco da manhã, acordava, tipo, bem rápido, não fazia nada de manhã, tipo, meditação, nem tomava banho, só acordava, lavava o rosto, comia alguma coisa e ia pro cursinho. Enquanto eu estava na aula, muitas pessoas me perguntam: Luana, você fazia resumos? Não, gente, eu não fazia resumo, por mais que no primeiro dia de aula eu levei, tipo, caderno, eu levei minhas canetas e tal. Primeiro que nem dava, quem sabe como é as carteiras de cursinhos, gente, é um negócio, tipo, minúsculo, eu juro, a minha mão, ela é uma mão muito pequena, e a minha mão ficava em cima, então era só algo pra você meio que apoiar ali mais ou menos uma apostila. Então, cara, nem tinha como eu fazer resumo se eu quisesse. Então não, eu não fazia resumo, e até porque as aulas eram muito rápidas. Por exemplo, em um dia eu tinha, sei lá, Revolução Inglesa e não sei o que. Então, como eu não tinha aquele calendário de um ano, as aulas eram muito espremidas. E como o professor tinha que dar conta de tudo, acabava sendo bem, tipo, pesadão, bem puxado, bem corrido. Então, cara, não tinha mesmo chances de eu fazer resumo naquela época, muito menos anotações bonitinhas. Então, como eu me organizava nessa questão? Pô, tô aqui na aula, tô com o caderno. Enquanto o professor tava falando, se ele dava uma informação a mais que não estava no texto, ou uma informação que eu achava muito importante, eu anotava na apostila. Coisas óbvias, eu não perdia meu tempo anotando. Por exemplo, se ele falasse alguma coisa que eu já tinha entendido, ou se ele desse uma informação que estava bem explícita no livro, eu não anotava, porque na minha cabeça não tem o porquê, porque já estava lá. Eu priorizava prestar muito mais atenção na aula. Então o professor falava alguma coisa, dava algum exemplo muito bom, aí eu anotava do lado do livro. Eu vou deixar aqui passando alguns takes para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. E era sempre assim, sempre fazendo riscos, asteriscos, durante a aula, nas anotações, para quando chegasse de tarde eu conseguisse me orientar e me achar melhor nos meus estudos. Então eu tinha 2 intervalos, se eu não me engano era só um intervalo, não lembro direito se eram 2 ou um intervalo, mas como eram 6 aulas, eu acho que eram 2 intervalos, tipo, super rápido, dava tempo de sair, tomar um café, comer um misto quente e já voltar pra sala. Muitas vezes, nesses intervalos, eu ficava na sala revisando aquele conteúdo, tirando dúvida com o professor, indo cursinho assim, gente, tipo, indo correndo atrás do professor, no corredor, tipo, professor, não entendi isso, e tipo, a maioria das vezes os professores têm menos tempo ainda que a gente, então eu teria que deixar pra tirar essa minha dúvida de tarde com os monitores que ficavam lá no cursinho pra ajudar a gente, ou
sei lá, pesquisando na internet ou perguntando pra algum colega. Mas durante a aula era isso, eu não levava nem caderno, só levava literalmente a minha apostila e uma caneta. Eu lembro que na época a minha caneta que eu mais usei, era a minha favorita da vida, é uma caneta da Bic, que ela tem várias cores, ela é azul com várias cores, que ela tem, sei lá, preto, vermelho, verde escuro, azul escuro. Então eu fazia, tipo, eu não fazia color code com elas, mas eu usava essa caneta porque era uma caneta, tinha várias cores diferentes, então era praticidade durante a aula. Então realmente isso me ajudou bastante, porque eu via que tinha pessoas que faziam anotações e eu tinha colegas do meu cursinho, que faziam algo que eu não achava que era bacana. Mas se para essas pessoas funcionaram, ok, mas pra mim, tipo, nem a pau isso funcionaria. E eu tentei fazer uma vez, tipo, foi horrível. Enquanto o professor tava explicando a matéria, elas iam fazendo exercício da matéria. É claro que, por exemplo, como tinham pessoas lá que estavam há 2, 3 anos fazendo cursinho, tinham aulas que eram muito óbvias, que elas já sabiam, tipo, literalmente decora a aula, até porque as mesmas piadinhas os professores faziam e esse tipo de coisa. Então, aí sim, talvez faça sentido, mas eu acho que não faz sentido estar lá dentro da aula, era melhor ir lá pro lugar de estudos, mas sei lá. Mas pra mim não funcionava porque muito daqueles assuntos eu tava revendo não pela primeira vez, mas eu tava refrescando minha memória porque eu não lembrava mais de nada mesmo, tipo, até porque era uma full revisão zona e isso não funcionava. Então a aula eu tinha que estar, tipo, vidrada no professor, no que ele tava falando. Prestem atenção, essa parte é muito importante, vou até botar um asterisco aqui pra vocês prestarem atenção. Quando o professor de exatas fazia algum exercício, meu, isso é a coisa mais importante de tudo, é você acompanhar passo a passo o professor fazendo um exercício. Então, mesmo que o exercício já estava feito na apostila, eu refazia ele, porque esse momento era muito importante para eu conseguir associar as informações que o professor deu com as resoluções do exercício, ou seja, aplicando elas na prática, assim. Então, todos esses momentos que os professores resolviam um exercício ou outro, dava tempo bem pouco, assim. Então, era 1, 2 exercícios no máximo. Eu tentava prestar muita atenção mesmo e refazer. Mesmo que pra mim fosse óbvio aquele exercício, tipo, ai, tem Pitágoras, ai, é Bhaskara, ai, sei lá, é logaritmo, algo que eu já me sentia mais confortável. Mesmo assim, eu prestava muita atenção. E algo durante o cursinho que fez a diferença no meu caso foi ser humilde, de mesmo que se fosse um assunto que eu considerava sendo fácil, eu tentava me dedicar muito e prestar muita atenção, e como se eu nunca tivesse ouvido falar aquele assunto. Então, tipo, prestava mesmo atenção, mesmo às vezes um assunto parecendo tão bobinho, às vezes ali uma soma de fração, algo do tipo, porque pra mim aquilo foi fundamental. Então, fecha aspas, isso foi muito importante pra mim. Então agora vamos falar da segunda parte. Eu saía, ia literalmente do lado do cursinho almoçar, então eu ficava no cursinho. Eu sempre rendia, tipo, bruscamente mais quando eu ficava no cursinho. Minha mãe não gostava muito, ela preferia que eu ficasse em casa. Ela falava que em casa eu me alimentava melhor, pipipopopó, mas eu tinha o privilégio de não trabalhar, né? Então eu tinha a tarde toda livre e nessa tarde eu gostava de ficar no cursinho. E também tive o privilégio de poder almoçar todo dia fora. Então todo dia eu comia num buffet que tinha ali do lado do cursinho. No máximo fazia o meu almoço em tipo meia horinha, aproveitava pra ficar no celular, aproveitava pra mandar uma mensagem ou outra, escutar uma música bacana. Aí eu comia e mais ou menos antes da 1 da tarde eu já tava de novo lá na salinha de estudos. Eu sempre gostei muito de estudar e às vezes era bem difícil conseguir um lugar pra estudar lá, então quanto antes chegasse era melhor. E eu pegava qualquer lugar, é claro que eu preferia ficar em uma mesa que ou tinha alguém conhecido, que nesse caso eu estudava bastante com meu amigo Leonardo, ou ficar numa mesa meio de canto, sempre olhando pra lá e não pra porta, porque eu me distraía muito se eu ficasse virada pra porta. E eu tinha uma mania, que fez muito frio durante esse tempo, durante esse ano aqui em Curitiba. Eu colocava capuz pra estudar, eu não sei porquê, e tem muita gente do cursinho que faz isso, mas eu me concentrava muito porque parece que, tipo, tampava tudo que tava acontecendo do meu lado, mas só tô falando mesmo pra vocês saberem exatamente como que era a minha rotina, pra vocês conseguirem imaginar. Então eu literalmente colocava um fone, me fechava do mundo, era horrível quando eu esquecia o fone de ouvido, eu precisava estar com fone de ouvido, e eu escutava Ludovico Einaudi, a trilha sonora daquele filme A Teoria de Tudo, e pra mim isso era fundamental. Parecia que tava faltando uma parte de mim se eu não tivesse escutando fone, colocando um capuz. Mas óbvio, tinha dias que tava calor aí, tipo, tanto faz também, tava sem o capuz, funcionava assim, mas eu rendia muito desse jeito. Como eu me organizava com as matérias, como eu não tinha matérias atrasadas. Gente, seguinte, eu tenho aquele caderninho até hoje que eu usava,
que é o caderninho do método do quadradinho, que muita gente já usava antes de eu começar a usar, é um método bem famoso aí. Não tem muito bem um nome, a gente chamou de método do quadradinho para se entender melhor, e tanto que eu divulguei muito esse método, muita gente conheceu esse método por meio de mim, que feio, né? Através de mim, e muita gente gostou. Então, basicamente, é um caderno que eu tenho, que todo dia, durante a aula, enquanto eu tava tendo a aula, eu fazia um quadradinho e escrevia qual assunto era daquela aula e colocava a data. E eu fazia isso com todas as aulas, não importa se era uma aula que eu já tinha visto, se eu não tinha visto. Quando eu faltava, eu escrevia, eu perguntava para um amigo, perguntava para alguém me enviar o que teve de matéria, se bem que a apostila ela era bem certinha, os professores só seguiam a apostila, então cada aula era um capítulo da apostila, não sei explicar, tinha uma parte tipo aula 2 na apostila e era justamente essa aula que o professor seguia. E eu sempre anotava, independente de qualquer coisa, eu precisava ter anotado qual conteúdo tinha, em qual dia tinha. Aí de tarde eu pegava essa minha caderneta, eu abria ela e deixava ela de pezinho na minha frente. Então eu começava na primeira aula, eu seguia aquela ordem mesmo, não tinha problema, estudava teoria, relia aquilo que o professor já tinha escrito, relia com as minhas palavras, fazia as anotações por cima, estudava por leitura ativa as matérias de humanas, biológicas, até mesmo exatas. E daí partia para os exercícios. Eram 20 exercícios de cada matéria e eu sempre tentava fazer os 20. Gente, eu só quero falar que naquele momento eu estava com um psicológico muito ótimo e eu estava com uma produtividade bizarra naquela época. Hoje em dia eu não sei se eu aguentaria esse tranco, tipo a Luana de hoje em dia acho que não aguentaria esse tranco que a Luana de 2 anos atrás, que quase já faz 2 anos, aguentou, sendo tipo super sincera com vocês. Mas eu tinha fome de aprender, eu tinha vontade, tipo, sabe? Pra mim era muito gostoso estar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Tipo, muito, eu amava aquilo, eu gostava de estar estudando, eu gostava de fazer os exercícios. Quando eu acertava uma questão, por dentro eu ficava muito feliz e sorria, tipo, fazia, tipo, sabe, yes, isso. E eu realmente estava com uma cabeça muito preparada, eu tinha muita noção e muito claro na minha frente que eu tinha um objetivo, que era passar na Federal, e eu não tinha outra escolha, tipo, eu não tinha outra oportunidade. É bem aquela música do Eminem lá, não vou lembrar agora o nome dela, eu vou deixar aqui pra vocês, eu escutava direto essa música. Em casa eu adorava escutar essas músicas bem boost assim, que me animavam. Nessa época eu não escutava uma música triste, não via uma série triste, nada. Eu precisava, tipo, quando eu tava conversando com alguém, eu via que aquilo ia dar uma briga, eu já parava. Eu evitava ao máximo qualquer coisa que pudesse me deixar meio mal, porque eu sempre procurava tá animada. Sempre tá muito animada. Tanto que as pessoas, tipo, tiravam sarro de mim, tipo, pô, Luana, era 6 horas da manhã, você tava sorrindo. Mas realmente naquela época eu estava com um psicológico bom. Eu tava numa produtividade excelente e eu não sei, eram muitas coisas acontecendo que eu realmente conseguia fazer aquilo. Então, normalmente eu fazia teoria, às vezes eu lia, tipo, todas as teorias e ia fazer os exercícios. Às vezes eu lia uma teoria, lia outra teoria, fazia exercício de um e de outro, mas no final do dia eu sempre tinha que estar com a teoria feita e com os exercícios feitos. Não precisava ser os 20, mas pelo menos tinha que ser, sei lá, uns 15, uns 10. E matemática às vezes demorava muito mais, então às vezes eu fazia, tipo, sei lá, 8 ou 6 exercícios, mas eu precisava fazer exercícios, e não era só aqueles fáceis, precisava fazer algum exercício ali de nível intermediário. E só quando eu finalizava os exercícios, eu pintava o quadradinho. Então eu dava como matéria estudada, não tipo, lia a teoria, pintei o quadradinho. Não, eu lia a teoria, fazia o exercício e pintava o quadradinho. E esse negócio de pintar quadradinho era bizarro, porque como eu deixava na minha frente, quando eu via, tipo, às vezes eu tava muito cansada já, aí eu saía, tomava, sei lá, ia comer um pastel ali do lado da escola, ia comer um misto quente, e daí eu voltava e via, só falta 2 quadradinhos, no caso 2 matérias, tipo, quadradinhos. Na minha cabeça, quadradinho era uma coisa muito simples de preencher. Então eu não falava, tipo, faltam 2 matérias, faltam 40 exercícios pra eu terminar o que eu tenho que fazer hoje. Eu pensava, faltam 2 quadradinhos, que na minha cabeça era muito mais fácil pintar quadradinho do que fazer matéria. É claro que era muito complexo, eu tenho que estudar ainda uma teoria, fazer 20 exercícios. Mas na minha cabeça você consegue, é só mais 2 quadradinhos pra pintar. E cara, ao longo do tempo, você pintar os quadradinhos vira uma satisfação
absurda, é uma recompensa, tipo, meu, é melhor do que se alguém falasse, tipo, ah, toma, você tem 50 reais aí. Porque quando eu chegava no final do dia, eu via todos os quadradinhos preenchidos, eu me enchia de orgulho, eu me olhava, tipo, você é vitoriosa, parabéns. Cara, eu juro que eu me emociono falando disso. Mas, tipo, nossa, parabéns, você conseguiu, tipo, foi difícil, mas, tipo, deu certo. E eu acho que isso fez toda a diferença pra mim. Mesmo quando eu não conseguiu, tipo, tudo bem, olha aqui, você fez a maioria e tal. E por que eu gostava de deixar sempre aberto o meu caderno? Primeiro porque eu encarava aquilo que eu tinha que fazer, então eu era muito realista comigo mesma, não ficava criando desculpinhas, mentirinhas, historinhas na minha cabeça. Segunda coisa, quando eu não conseguia fazer os exercícios ou estudar a teoria de alguma matéria, porque acabei gastando muito tempo em química, física. Eram as matérias que eu mais gastava tempo. Química, física e matemática, sempre. Aí o quadradinho ficava em branco. E tinha muito quadradinho colorido. E tipo, é como se você vai desenvolvendo um toque e ele tem que estar colorido. Só que você tem que ser disciplinado de tipo, não, eu não vou me enganar. Eu só vou pintar esse quadradinho quando tiver tudo pintado e pronto e acabou. Quer dizer, toda a matéria terminada e pronto e acabou. E eu não vou me sabotar. E, cara, às vezes eu, tipo, via uma matéria, tive facilidade, biologia eu sempre fazia muito rápido, muito, sempre tive muita facilidade em biologia. Aí eu terminava super rápido biologia, deu tempo. Aí eu pegava aqueles quadradinhos e ia atrás de, esse quadradinho tá branco e esse também. Aí eu estudava e fazia os exercícios e pintava aqueles quadradinhos. Então era assim que eu não tinha matéria atrasada. Primeiro porque eu conseguia me policiar muito, de tipo, ter muito compromisso comigo mesmo, mas é claro que tem dia que tem dor de barriga. Por exemplo, teve uma semana inteira que eu faltei porque eu fiquei com muita amidalite e tal. E eu consegui colocar em dia tudo daquela semana. Vocês têm noção? Tipo, era muita matéria. E no final de semana, domingo, eu tacava-lhe pau. Tipo, tacava-lhe pau mesmo. E então, daí chegava mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu terminava o que eu tinha que fazer. Quando eu via que tinha algum quadradinho branco, eu aproveitava pra colocar ele em dia. Aproveitava pra conversar com os meus amigos do cursinho, esse tipo de coisa. E ia pra casa. Chegando em casa, eu ficava, tipo, até umas 8 da noite, bem, tipo, só no WhatsApp. Ficava postando pra vocês no Instagram. Foi uma época, tipo, linda, incrível. Eu amava fazer aquilo. Ainda amo bastante, só que eu me afastei meio que do Instagram. Tô tentando voltar. E daí, muitas vezes, eu ia revisar alguns assuntos antes de dormir. Normalmente eu dormia lá por 11 horas, meia-noite. Eu sempre fui uma pessoa de dormir tarde, não sou acostumada a dormir cedo. Mas, gente, tinha dia que eu chegava morta, tipo, dava 9 horas da noite, eu já tava capotada. Então era assim que eu fazia. Final de semana, o sábado, eu não ia pro cursinho, procurava não estudar. E daí eu fazia tudo no domingo, estudando em casa, fazendo os exercícios. Sempre era isso, estudar a teoria, fazer exercício. Aí eu pintava o quadradinho aí na minha cabeça, pronto, estudei essa matéria. E sempre fazer os exercícios de uma forma muito produtiva. Eu posso até fazer um vídeo no canal, porque a forma que eu realizava meus exercícios, de fato, me fizeram ir muito além. Se eu fizesse meus exercícios de uma forma comum, de tipo, fiz os exercícios, errei, corrigi, e beleza, vamos pro próximo, não teria funcionado comigo, talvez eu nunca teria nem passado na federal. Então o jeito que eu realizei os exercícios fizeram, tipo, toda a diferença mesmo. Então, basicamente, a rotina que eu tinha era essa. Que nem eu falei, talvez, eu não quero que você se compare comigo numa questão de produtividade, porque eu lembro que até naquela época eu tava ligada a 1000, eu tava com muita, eu não sei de onde saiu tanto êxtase, tanta motivação, mas era todo dia uma fome de fazer aquilo, uma fome de, sabe, no final do dia ter aprendido alguma coisa, ter realizado algum exercício difícil. Eu não sei de onde saiu isso, sendo bem sincera, eu acho que é aquele negócio de ter um propósito. O meu propósito, eu tinha muita vontade de passar na federal, desde, tipo, sempre. No meu terceirão eu não passei porque eu acabei começando a namorar, perdi totalmente o foco e tal, e foi algo que eu me arrependi, tipo, mortalmente. Então teve muita coisa junta, sabe? Minha família me apoiava muito, então não tinha briga em casa, sei lá. Meus amigos eram bons, então eu não tinha problema muito de amizade. Então era muita coisa boa acontecendo nessa época que me favoreceu. Eu não tinha que trabalhar, que nem eu falei pra vocês. Enfim, acho que é isso. Na época foi um pouco difícil. A única questão que, tipo, pesava um pouco é que eu tinha acabado de sair de um relacionamento, tipo, 2 anos, assim. E pra mim foi super um baque, mas foi bom também porque, tipo, eu preenchia meio que a minha cabeça com os estudos. Então só, tipo, usava, não, vou focar no estudo, tô ficando meio triste, vou estudar, porque quando eu estudo eu meio que me desligo do mundo. Sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade pra focar. Então era gostoso pra mim, porque quando eu via, tipo, meu Deus, tipo,
começava a estudar 1h da tarde, agora são 8 da noite. É claro que no meio tempo, tipo, fui lá beber uma água, comi alguma coisa, fui conversar com a minha mãe. Então, que nem eu falo, não se compara comigo, porque seria até, tipo, pra mim um absurdo eu me comparar hoje, quem eu sou, com quem eu fui ali em 2018, naquela época. Porque, cara, sei lá, que nem eu falei pra vocês, eu tava numa produtividade realmente fora do normal, mas é porque eram muitas coisas. Eu acho que a coisa que mais me ajudou foi sempre ter uma rotina, sempre ter um propósito muito claro, tipo, é isso que eu quero e ponto final. Nada vai fazer eu desviar meu foco. Eu lembro que eu sou uma pessoa que eu amo, tipo, ir nos meus parentes comer churrasco, tipo, amo. E todo domingo quase meus pais iam lá, almoço, tipo, vamos lá no tio Beto. Vamos lá na casa da madrinha. Tipo, eu tenho que estudar. Tipo, hoje a gente vai jantar fora. Eu não posso, tenho que estudar. Então era muito, eu tinha muito compromisso comigo mesma e tinha muito também na minha cabeça, eu tenho muitos seguidores, eu tenho um canal sobre estudos, eu não posso, na época eu tinha 100 mil inscritos, tipo, eu pensava, eu não posso decepcionar 100 mil pessoas. E eu lembro que na época era muito forte, porque na época que eu não passei na federal, a minha mãe tinha certeza que eu ia passar, tipo, nossa, todos os meus professores do terceirão tinham e eu não passei. E lembro que na minha cabeça eu fiquei muito durante esse tempo de cursinho pensando, cara, dessa vez eu vou dar um motivo pro meu pai comemorar comigo, porque em 2017 eu não dei um motivo, entendeu? Então, são várias coisas, mas que nem eu falei, eu não quero pregar uma produtividade com esse vídeo, aquelas produtividades fora do normal, que nem eu falei. Essa produtividade que eu tive muita preparação psicológica mesmo pra estar fazendo o que eu fiz. Eu tive muito apoio da minha família, eu tive muita certeza do que eu tive. Então eram muitas coisas cooperando, sabe? Não era só, força de vontade, eu tinha motivação. Não, eram muitas coisas cooperando e era tipo, eu já na minha cabeça, desde o começo do ano de 2018, mesmo eu na faculdade particular, eu tava me esforçando pra tentar estudar um pouco mais, pra ser mais produtiva. Então, que nem eu falei, eram muitas coisas cooperando pra eu ser uma pessoa que foi muito produtiva durante esse período de tempo. E rotina e emocional foi o que mais me ajudou, principalmente que nem eu falei, tá sempre feliz, tá sempre, tipo, me elogiando, tipo, parabéns, você conseguiu, eu tá feliz mostrando pra vocês estarem me elogiando, com certeza isso me ajudou muito. Mas o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, me enrolei, acabei falando muita coisa, mas é que, gente, eu juro por Deus, eu poderia fazer, tipo, uma série no canal falando só sobre isso, é muito detalhe, é muita coisinha, é muita forma de pensamento, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece de dar like nesse vídeo, por favor, é muito importante, compartilhe ele pra algum colega seu que tá estudando pro vestibular, tenho certeza que alguma coisa de útil ele vai tirar desse vídeo, ou pelo menos alguma motivação. Um beijo e até o próximo vídeo.